E me rodeio quando estou dormindo. E quando estou dormindo, sonho com as mãos. Poemas sobre tudo do Rio de Janeiro, está aqui, tudo. Então, o senhor, o homem que me sustenta, mas por favor, não me... Como qualquer autor brasileiro, esse animal em extinção, um bicho meio desconhecido, mas teimoso, que sobrevive, que vive para cima e para baixo, falando para um pequeno. Eu me sinto assim como um contrabaixista de jazz, que toca numa sala pequena, para um pequeno público, mas um público fiel. Eu estou de cidade em cidade, tocando esse contrabaixo para esse pequeno público. E nesse caminhar, tem a alegria de conhecer pessoas, né? Como naquela música do Vida de Viajante, do Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, né? Minha vida é andar para esse país, tal, trazendo a saudade dos lugares quando eu passei, etc. Os amigos que lá deixei. E essa tem sido a vida do escritor brasileiro de uns anos para cá. E conhecendo pessoas maravilhosas, novos escritores, por exemplo, a Marília, ali, que vim conhecer no avião, porque no avião a Valéria Martins ficou falando Marília, Marília, Marília. Eu fiquei com o nome da Marília no ouvido. Chega que a Marília existe mesmo, né? E fez uma palestra muito bonita. E estou com o livro dela, que tem um título de Você, que já está com o livro dela, né? Olha aqui, todo mundo já está com o livro da Marília. Marília já virou um best-seller da Flimar, né? Mas chega e vem, você, olha, vai ganhando coisas. Imagina, está aqui à nossa frente o Cássio Cavalcante, que me dá esse livro lindo com escritores pernambucanos. E lá ao lado dele está como é o nome do menino aí? Natanael Frederico. O Natanael é o que tem o blog, né?
né, que tem um blog de literatura chamado Domingo com Poesia. Está indo no terceiro nível nacional. Olha aí, né? Quer dizer, isso tudo nós estamos nas finais, estamos numa grande festa da literatura, e tudo que entrar aqui caiu nessa rede é peixe. Né? Tudo aqui será divulgado. Eu queria dizer para vocês o seguinte: é uma opção muito grande. Isso começou quarta-feira com essa menina que trouxe o poema em nome de 1.700 alunos do IFAL, lá de Palmeira dos Índios, logo da terra de quem, né? E foi aquela emoção toda aqui. E eu queria dizer a vocês o seguinte: a primeira vez que eu fui homenageado foi por nordestinos em São Paulo. Foi no ano de 1900 e... já me esqueci a data, estou vendo, 84, o ano que essa terra foi publicada em Paris. E o livro teve uma repercussão tão grande lá e cá, porque a repercussão lá saiu dos jornais de cá, e em São Paulo, com muita força, porque tem essa relação, toda a minha vida com a vida do nordestino, essa relação dessa estrada para São Paulo, esse ir e vir, né, para São Paulo. E toda a minha literatura, praticamente o eixo principal da minha literatura, trata desse eixo, né, desse deslocamento, né, de ir e vir. Então, os nordestinos lá se reuniram e me fizeram uma homenagem em Santo André, num sindicato. Foi a coisa mais fantástica que podia ter acontecido. E quem eles chamaram para fazer o discurso? Um alagoano, o meu querido amigo Aldário Dantas, de Tanque d'Arca, que está aí nas paradas com um grande livro, bom, apresentado por mim, não podia deixar de ser, que se chama As Duas Guerras de Vlado Herzog. O Aldário foi o patrono da última Bienal do Livro de Alagoas, né? E foi esse Aldário Dantas escolhido pelos nordestinos para fazer uma fala lá para mim. Ele ficou emocionadíssimo. Aí vem a segunda homenagem que eu recebi, foi na terra em que eu nasci, também por causa da França. Aliás, não, foi a terceira, porque a segunda foi na França, quando me deram essa condecoração de Cavaleiro das Artes das Letras. Eu até brinquei que achava que os franceses deviam saber que quando eu era menino eu tinha um jeguinho, eu andava pela estrada em cima daquele jeguinho. Então resolveram dizer que o jegue cresceu e virou um cavalo, e me fizeram cavaleiro, né? E aí, por causa disso, o pessoal da minha terra fez uma homenagem, que foi uma coisa linda. Chegar naquele lugar onde, quando eu era menino, a única coisa que havia naquele lugar era a igreja, e tudo rodava em torno da igreja. E ali naquela igreja eu fui sacristão, porque era um menino na escola que sabia, achavam que tinha aprendido a ler rápido e tal, então pediram para aprender a missa em latim. Se vocês quiserem, eu celebro. Intra badaltari de. Aí chego lá, tem uma missa com 3 padres e tal, aí interrompe aquilo tudo. Eu achei muito estranho. Eu digo, Deus não vai perdoar isso a esses padres, né? Interromper uma missa para homenagear um escritor. Foi um negócio assim, muito sério. Também não deixou de ser uma bela homenagem o dia que a Academia Brasileira de Letras me concedeu o prêmio Machado de Assis. Olha o nome do prêmio, né? Na casa do Machado de Assis, pelo conjunto da obra. E foi a Academia que me disse que eu tinha uma obra, até então eu não sabia. Quer dizer, aquilo teve uma importância realmente fantástica, mas foi assim o meu norte epistemológico. Quer dizer, a partir disso, antes disso e depois disso, eu não me dava conta que tinha uma obra, e escrevendo, e passaram a me tratar como tal, daí por diante, né? Quer dizer, passei a ser tratado como tal. Então, apesar dessas coisas, porque talvez eu tenha me candidatado na hora errada, não sei o que, apesar disso, vai para lá e para cá,
gratidão pela academia muito grande, e eu continuo frequentando com todo o afeto por aquelas pessoas que tem lá. Ele tem uma agenda fantástica, que me interessa verdadeiramente, né? A agenda cultural da academia é muito forte. Então, eu acho que eu me candidatei fora de hora, ou erradamente, ou sei lá, talvez não seja uma pessoa para se candidatar lá, mas nem por isso eu posso deixar de admitir o papel importante, essa homenagem importantíssima que a academia me fez. Bom, e agora aqui, com vocês. Muito obrigado. Você quer perguntar um pouquinho, quer fazer algumas perguntas? Boa tarde. Eu estou aqui com uma menina de Recado de Palmeira, né? Porque trouxe muitos recadinhos dos meus alunos para o Antônio. Porque desde que a gente começou a estudar a obra dele, e há cerca de 2 anos eu tive contato com ele, e ele tem sido sempre muito gentil. E como não poderia deixar de ser, ele terminou naturalmente se tornando o padrinho de um concurso que nós fazemos lá, Jovens Escritores. E também, por conta desse concurso, nós temos uma biblioteca na escola, mas houve a necessidade de um espaço mais aberto, mas os alunos queriam um espaço onde eles pudessem transitar mais livremente, porque na biblioteca eles tinham que ficar sentadinhos, fazer fichinha e tal. E no clube, o clube não é necessário isso. É necessário você chegar lá na sala, você pode ficar deitado, você pode ficar sentado, você pode ficar em pé, você vai para lá para ler. E você pode pegar o seu livro, levar para casa, devolver quando quiser. E os livros são devolvidos. Então, a gente lá, eles praticam a leitura e também questões como a ética, a responsabilidade também. E o nome do clube é Passarinhar. A obra do Torres está lá. E a gente incorporou na matriz, na nossa disciplina, língua portuguesa e literatura, naturalmente as obras do Torres foram incorporadas, né? E essa semana, essas últimas semanas, realizando seminários, e os alunos lá apresentando a obra do Torres e tal, né? E eles pegam as entrevistas e falam, ele disse isso, ele disse aquilo. E teve um momento assim que eu não poderia deixar de reportar aqui. E eles disseram, olha professora, o Torres falou que ele não toca nenhum instrumento, não toca lá como mais 3, não toca como não sei quem. E por isso que ele escreve. Diz para ele lá que o ofício dele é outro. Ele não toca instrumento nenhum, porque o ofício dele é tocar as pessoas. Então, dizem que a vida de professor é difícil, né? Mas ela também tem muitas alegrias. E eu tenho tido muitas alegrias desde que o clube foi fundado e desde que a gente, nesses últimos 2 anos, né? Porque o Torres tem mandado recados também belíssimos para os alunos. Então, eu hoje que sou uma menininha de recados, não tão menininha assim, mas estou muito feliz de ter trazido essa mensagem para o Torres, porque ele merece, com certeza. Tá? E você diz também que um dia sonhei ser Castro Alves. Eu tenho alguns alunos agora lá dizendo que queriam ser Antônio Torres. E aí, você já pensou nisso? Vai ser uma surpresa de uma vida, né? Olha, Vanusa, eu venho de um tempo diferente. Eu não tinha uma escola como essa que os seus alunos têm. Eu venho de um tempo que achar um livro era uma odisseia. A gente tinha que andar muito para achar um livro.
só apareceu o livro na minha terra quando apareceu uma professora. A escola entrou na nossa vida a partir dos meados dos anos 40. Quer dizer, naquele projeto do Getúlio Vargas, que era inspirado pelo Vila Lobos, que muita gente hoje coloca em questão. É aquela coisa que o Maurício Melo falava aqui, do olhar sobre Monteiro Lobato. Tudo hoje se olha para trás com um rigor de hoje, né? Então, se taxava aquela escola de uma escola de modelo fascista por causa era uma escola movida a hinos e poemas patrióticos, né? Todo dia. E olhando para trás para essa escola, eu digo assim, poxa, que bendita que ela foi na minha vida, porque eu peguei um gosto tão grande pela poesia. Era aquela poesia do Castro Alves, né? Auriverde, pendando da minha terra. Minha professora um dia me botou no palanque para ficar assim, Auriverde, pendando da minha terra. E a brisa do Brasil, beijo balão, estandarte com a luz do sol incerto, as divinas promessas de esperança. Tremendo, né? Mas quando eu olho na minha frente, aquele povaréu olhando, né? Foi um impacto tão grande que aí me veio essa ideia, se você perguntasse como é que você vai crescer quando crescer, Castro Alves. O cara era bonito como um corvo e dava muita sorte com as mulheres, né? Quer dizer, ele não queria ser Castro Alves com aquela cabeleirona, né, e tal, né? Mas olha, jamais eu ia imaginar que alguém queria ser como eu. Eu sempre quero ser como os outros, até hoje, né? Queria escrever Vidas Secas, queria escrever um poema que nem o Lei do Ivo, que nem o Jorge de Lima, que nem... agora já não queria ser mais como Castro Alves na poesia, não queria ser como os poetas modernos, né? Não como os românticos, mas como os modernos. Eu acho que esse alguém está ainda a gente melhor para querer ser. Olha, eu acho que na sua literatura, um tema, você mesmo já falou sobre isso, tal, um tema muito presente é o tema da memória, não é? É você se lembrando de tempos de menino, são seus personagens, voltando atrás na sua própria história. Então, eu peguei de um trecho de uma entrevista do Antônio a seguinte declaração, ele dizendo: minha memória funciona muito. É como aquela frase do livro Luz em Agosto, do Faulkner, porque o Faulkner diz: é a memória e não a dor que faz você reviver centenas de ruas selvagens e ermos. Aí diz o Antônio. Ou então, aquela coisa do Joyce, sobre memória, exílio e astúcia. São as receitas para o escritor. É você ir buscar lá, na sua memória, o seu socorro e o seu material de referência. O exílio para onde você pode estar consigo mesmo, falando pelas paredes, falando em voz alta. E a astúcia é a própria atividade. A astúcia é que faz o escritor. Acho que o Joyce sabia um pouquinho do riscado. A astúcia é que faz o escritor. Acho que Joyce sabia um pouquinho sobre isso. Então, Antônio, eu gostaria que em torno desse tema da memória, da importância que você tem na memória, você comentasse um pouco essa relação entre memória e literatura, e principalmente dos seus livros. Quer dizer, como é que você chamou a memória, como é que ela chega, se ela chega em insights, se de repente um personagem aparece, se intromete e traz uma memória sua. Eu queria que você falasse um pouquinho. Memória junta na sala do cérebro as mais inumeráveis bem-amadas. Mayakovsky, a flauta vertebrada.
dar um exemplo. Por exemplo, eu estava em casa, assim, olhando para o computador, me achando de pote vazio, a tela em branco, me perguntando se já não tinha mais café no brulho. De repente começa a chover. Eu morava em Copacabana e do lado tinha um terreno baldio, do prédio, e começa aquela chuva, bate muito forte e sobe um cheiro de terra, aquele cheiro de terra das primeiras pancadas de chuva. E aquilo, eu corri à janela e vi os passarinhos todos murchos nos galhos das árvores ali em torno do prédio. E me veio uma memória de 2 versos de um poeta, de um cantor belga, de um compositor belga chamado Jacques Brel, e de uma música que é um verdadeiro poema, que é Nem Me Quitte Pas, né? Não Me Deixe, e que essa música fez todo sentido do mundo quando eu era um jovem, e que voltou a fazer recentemente por causa de uma minissérie da Globo, feita, eu acho, pelo Manuel Carlos, adaptação de um livro do escritor paulista Hernando Donato, chamado Presença de Anitta, e que virou, e a música virou tema de Anitta. Quem viu aí deve se lembrar. E os versos eram assim: eu te oferecerei pérolas de chuva vindas de um país onde nunca chove. Com a lembrança desse verso, eu fiz um romance chamado Cachorro e Louco. Né? Eu corri para a máquina e bati lá, né? Eis aí, eis-me de regresso a essa terra de filósofos e loucos. A começar pelo meu pai, que disso tudo tem um pouco. Até rimei, né? Para entrar no embalo do Jacques Brel. E fui embora e de repente eu digo, puxa, isso aqui é a continuação dessa terra. Puxando essa memória, eu disse, cadê o Totoinho que no fim dessa terra vai para São Paulo? Esse cara apenas foi para São Paulo. Aí eu fui buscá-lo de volta, e ele que está dizendo, eis-me de regresso dessa terra, parará, parará. Por causa do cheiro da chuva, que me puxou, porque eu nasci numa terra muito seca, uma região muito seca, e que quando chovia, os homens vestiam terno branco e rolavam na lama de tanta alegria. Né? E aí eu digo, puxa, isso todo romance. Depois eu fiquei com medo do que iam dizer, eu estava com café no bolo e por isso eu fui buscar um tema para escrever um romance. E acabou, até hoje, sendo um dos meus romances mais esse. Bom, ela estudou esse romance. Você lançou o primeiro livro em 72, né? E na época havia mais uma proliferação de contos, né? Narrativas curtas, e aí você lançou um romance. Foi preciso coragem mais do que o normal, muita coragem para lançar um romance na época. Vamos dizer, eu vivia escrevendo contos e nunca passava, até a segunda página eu me achava um escritor maravilhoso. Chegava na segunda página eu não conseguia passar para a segunda, aí eu me achava um péssimo escritor, porque eu não conseguia nunca adiantar esse conto. Um dia no Rio de Janeiro eu recebi um telefonema de um amigo meu que estava no Pinel, internado no Pinel. E era um diretor de arte brilhante, de publicidade, e um artista plástico muito bom. E eu fui lá, um jovem de Ipanema e tal, bonito, louro, assim, parecido com um ouvido ali. Então, aí chego lá, o camarada estava com a cabeça raspada, tinha levado, ele é passado pelos eletrochoques, deram muito remédio para ele estava espumando tanto remédio que ele dava, e ele começou a fazer um marche-marche. Eu sentado no pátio do sanatório lá,
E ele fazendo um marche-marche, porque não conseguia se aquietar. Eu voltei daquele encontro muito abalado. Eu cheguei em casa, telefonei para um psicanalista, meu amigo, que conhecia essa figura. Relatei o caso e ele disse para mim: o pior que vai acontecer para ele não é agora, não é quando ele está surtado, é quando ele sair do surto. Quando ele sair do surto, ele vai tomar consciência do preconceito todo em torno dele. E aí ele vai estar escrito na testa, louco. Aí que ele vai sofrer verdadeiramente. Foi nessa mesma noite que eu comecei a fazer um conto, que a minha ideia era fazer um conto sobre um louco que batia papo consigo mesmo. Mas de repente eu passei da terceira página e a coisa foi embora. E 8 meses depois eu tinha um romance. Foi uma coisa fantástica. O romance se chama Um Cão Levando para a Lua, porque foi inspirado esse título no trompete do Miles Davis tocando My Funny Valentine. Né? E aí eu vi assim aquela música de ele me deu essa imagem, ouvindo o Miles Davis tocando isso, me deu a imagem de um cão voando para a lua. Pronto, o romance saiu e aí estou aqui por causa dele. Essa passagem, a coisa do conto, eu vivia tentando um conto. Um dia virei romancista e fui embora. Romancista, basicamente. Antônio, eu acho que existe uma relação muito grande na sua literatura entre memória, história e literatura. Eu acho que são termos que perpassam mais ou menos os seus livros e tudo. E o Antônio, ele é um escritor ousado, um escritor abusado, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Quer dizer, ele não se satisfaz só em recorrer à própria memória, como você tem falado. E você deu exemplos agora. Mas você recorre também à memória dos outros. E a memória dos outros, quando narrada, é a história. Né? Então, você tem 2 livros claramente que dialogam com a história, pelo menos 2, não é? Que é o Canibal, né? O Meu Querido Canibal, que é um livro de 2000, em que ele pega um índio que existiu, né? O chefe da Moio, o Goiambembe, e mostra a ligação, a aliança que o Goiambembe faz com os franceses que estavam invadindo a Baía de Guanabara. Né? E a partir daí, ele trata de uma porção de coisas, do canibalismo, que aliás aqui em Alagoas nós temos um exemplo clássico, né? Somos também um bicho de sardinha, apropriadamente chamado de sardinha, quer dizer, é um dos primeiros exemplos comprovados do canibalismo aqui no Brasil. Então, eu queria te perguntar, o canibalismo é um tema da história, é um tema muito caro a vários escritores, inclusive aos modernistas depois, quando ele é reapropriado, né? Então, eu queria saber por que você tratou do canibalismo e o que você quis com ele, né? E para completar, eu lembro que o Antônio tem um outro livro também, muito baseado na história, que é O Nobre Sequestrador. É um livro menos conhecido por ser, né? Mas um dos que eu mais gosto, porque é a partir da história de um corsário que o francês, o René Antoine, que era corsário do pescador, e que ele simplesmente se tira do Rio de Janeiro durante 50 dias, até que ele pague no alto resgate, né? Então, como é que você estabelece essa história, essa relação entre história e literatura, não é? Como é que você transforma uma na outra? São diferentes, não são? A história também é uma criação, é uma criação. Como é que você faz com isso?
Janaína, eu te digo o seguinte, a minha maior sorte como escritor é que as pessoas que me leem me ajudam. Tem uma coisa assim fantástica. Por exemplo, o meu querido Canibal nasceu de uma pesquisa que eu fiz para um livro sobre encomenda da Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Me telefonou um camarada que tinha sido editor do Caderno de Ideias do Jornal do Brasil, no tempo que eu escrevia lá, eu fui cronista lá durante 2 anos. Né? E aí ele me ligou e disse assim, eu estou no Rio Arte, que é o Instituto Rio Arte da Secretaria de Cultura, e a gente tem aqui uma ideia de lançar uma coleção chamada Cantos do Rio. Aí, ele chamou o caso do Coni para escrever um livro sobre a Lagoa, o Coni mora na Lagoa, e chamou o Aldir Blanc para escrever um livro sobre a Vila Isabel, ele é de lá, chamou o José Albino Arraes, que é o filho do Miguel Arraes, para escrever um livro sobre o Baixo Gávea, porque ele mora lá. Chamou o Geraldinho Carneiro, que passou a infância no Leblon, para escrever o livro sobre o Leblon. E como eu morava em Copacabana e trabalhava no centro da cidade, ele disse, você escolhe ou o centro ou Copacabana. Eu disse para ele, eu já escrevi sobre Copacabana, quando Copacabana fez 100 anos, para uma matéria de capa da revista Domingo do Jornal Brasil. Eu já fiz muita pesquisa, para mim, um assunto novo, eu quero um assunto novo, vou fazer sobre o centro. E ele disse para mim uma coisa muito interessante, que aí eu digo onde as pessoas que me ajudam. Ele disse assim, eu queria que você entrasse mais na cidade do Rio de Janeiro. Que você viesse a fazer um romance carioca. Né? Acabei fazendo um táxi para a Avenida da Áustria, etc. Mas eu fiquei com essa pesquisa, eu tropecei com 2 grandes personagens da história do Rio. E aí é que vem o principal. Para o romancista, o personagem é tudo. Se você tem um personagem na mão, você tem um romance. Né? O finado Scott Fitzgerald já dizia isso, né? Romance é personagem. Né? Quer dizer, não adianta querer escapar disso. Né? É o personagem que vai te dar o... E aí eu tropecei com a história do Cunhambé num livro chamado Aparência do Rio de Janeiro, dos 2 volumes. Aliás, fantasticamente prefaciado essa Aparência do Rio de Janeiro por Gilberto Freire. Gilberto Freire tinha um plano de escrever uma grande história do Rio de Janeiro, e quando leu essa Aparência do Rio de Janeiro, do Gastão Cruz, desistiu e escreveu um prefácio, que é luminoso tudo que ele escreveu. Né? O texto dele é realmente fantástico. E aí, lá pelas tantas, nesse livro, eu me bato o olho em 5 linhas que falavam no Morubixaba Cunhambebe, do qual nunca tinha ouvido falar, que se orgulhava de ter nas veias o sangue de mais de 5.000 inimigos, a maioria portuguesa. Eu disse, esse canibal, eu vou atrás dele. Eu vou correr atrás desse canibal. Isso aqui é o cara. É o cara. E aí eu fui lendo. Nesse mesmo livro tem a história do sequestro do Rio de Janeiro, que foi um verdadeiro sequestro, a serviço do rei, em 1711. E o cara chegou com 18 navios, quase 6.000 homens, a cidade tinha 12.000 habitantes, incluindo mulheres e crianças. Ele chegou com 12.000 fascínoras, né? A serviço do rei, tudo no bojo da guerra de sucessão da Espanha, porque o Luís XIV pretendia a coroa espanhola para um neto dele, como é que se chama? O Império Austríaco, etc., romano, né? Queria para um deles, e 8 países fizeram uma coalição contra a França.
Portugal ficou neutro, mas a Inglaterra começou a ameaçar Portugal. Portugal foi sempre refém da Inglaterra. E Portugal teve que entrar na guerra por pressão da Inglaterra. Aí os franceses queriam pegar o ouro do Brasil para se vingar dessa aliança portuguesa. O René de Guetrouin tentou nas costas de Lisboa, não conseguiu, porque lá Portugal tinha a proteção da marinha inglesa e da marinha holandesa, que eram as duas maiores forças na época. E aí o de Guetrouin teve um saque de gênio. Vim pegar os portugueses no Rio de Janeiro, onde eles estariam desguarnecidos. E não deu outra. Foi um arraso, o governador fugiu da cidade, a cidade ficou entregue. Foi um negócio, foi o episódio mais dramático de toda a colonização portuguesa. Foi esse assalto ao Rio de Janeiro. Né? E aí eu enlouqueci com essa pesquisa, os franceses me ajudaram. Não ajudaram com grana, mas me ajudaram assim, convidando para fazer palestra, para poder o governo me bancar passagem, dia de hotel. E aí as universidades me chamavam para fazer coisa. Lá, e aí, por sorte, a professora da universidade de Bordeaux me chama para fazer uma palestra e diz, olha, tem um professor da Universidade de La Rochelle que escreve sobre o Guetrouin e ele quer se encontrar contigo. Então vai uma comissão de uma universidade para outra. Foi fantástico. Fiz um percurso longo e você vê que o livro reflete todos os percursos. Mas o Cunhambebe, aí tem duas coisas. Eu percebi ao longo do tempo, o Novo Sequestrador, para mim, é muito melhor romance do que o meu livro Canibal. Como romance, criação de personagem, até porque eu tinha muito mais material, sobrava material, porque é uma história de brancos. E o branco tem muita história. Porque o branco sabe ler, sabe escrever, deixou história. Já o índio não sabia ler, não sabia escrever, não deixou história. Tudo que a gente tem do índio é a versão do branco. Né? E que o trata muito mal, porque eu pegava assim um historiador como Rocha Pombo, dizendo, esse índio é a imagem mais perfeita, acabada do selvagem, repelente, não sei o quê. Eu dizia, eu quero esse cara dessa repelente, tal, brutal, não sei o quê. E por isso, agora, o Cunhambebe virou no meu romance, apesar da palavra canibal e de toda a carga negativa que o canibalismo tem, o Cunhambebe vira um herói positivo. E o de Guetrouin é herói da França, mas é bandido para Portugal e para o Brasil. Então é um herói negativo para nós. Então essa coisa eu acho que tem uma certa influência de leitura, né? Quer dizer, o leitor aceita muito melhor a figura do Cunhambebe. O livro está indo, já está rodando 10ª edição, não sei o quê, saiu da Espanha, saiu em Portugal. O Novo Sequestrador também saiu em Portugal. Mas foi isso, partiu tudo de um cidadão chamado Wilson Coutinho, um crítico de arte, um jornalista, que ao dia assumiu uma editoria numa instituição pública, me convida para fazer um livrinho de 30 páginas sobre a história do Rio de Janeiro. E a cidade, sobre o centro do Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro é o centro da história do país. Né? A partir da chegada da cor, então não sei. Agora, eu queria fazer também uma observação. O capitão das letras, Carlito Lima, falou aqui, fala frequentemente, e é preciso falar muito isso, sobre a história de Marechal e a história de Alagoas, e a questão dos franceses aqui, que eles ficaram até quase o final do século XVI, né? Porque Portugal não se interessou muito por essa região. Né? A mesma coisa não é igual, é muito parecida essa história de Alagoas sobre esse recorte, a história de Alagoas com a do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro foi um caso idêntico. Os portugueses não se interessaram pelo Rio durante mais de 60 anos. A do Maranhão eles chegaram a ter ocupação. No Rio não, e aqui eles não tinham interesse de ocupação, eles só tinham interesse de comércio. Eles eram mais diplomáticos que os portugueses, junto aos nativos, e barganhavam muito, e traziam, e enganavam. Eu acho que nós brasileiros até hoje somos como os índios de antigamente,
Porque qualquer um que vem de fora nos passa perto, tranquilamente. Né? Só traz um recadinho, eu vou te publicar lá fora, pronto, você já fica todo derramado, né? E vai lá, e não acontece nada, não acontece absolutamente nada. Ele quer vender o mercado nosso para eles. Né? Quer dizer, agora, Portugal está vindo adoidado para cá na crise que está acontecendo lá. Mas não quer vir para publicar brasileiro, quer vir para trazer os portugueses que estavam no eleitor, lá acabou. Está uma crise terrível. Coitado, eu tive lá agora, foi emocionante o meu reencontro com Portugal, morei lá 3 anos. Foi assim, uma viagem de reconciliação comigo mesmo, ao voltar para Portugal. Eu fico, Lisboa está linda, mais linda do que nunca. Os portugueses estão amáveis como nunca para nós brasileiros. Eles andavam de nariz arrebitado depois do negócio da União Europeia, porque parecia a Europa, nós falamos português europeu, nós falamos outro português de quê? Não é europeu, outra coisa. Mas olha, eu já estou me perdendo aqui na história. Enfim, tudo começa com um leitor, amigo, que me convida para fazer uma história do Centro Rio, e nessa história, nessa pesquisa, eu encontro 2 personagens, me fascinei com esses personagens, emburaquei na história deles, e pronto, saíram os livros, estão aí, e são livros que eu acho que representam alguma coisa hoje, realmente, na historiografia brasileira. São livros considerados, não só na literatura, né, mas pelos historiadores, são livros importantíssimos, pelo diálogo que eles criam, né, pela imaginação que eles trazem. E eu acho interessante isso que você vai colocando, Antônia, como, através de um fato prosaico, um convite para você escrever alguma coisa, de repente vem o interesse, vem a imaginação, você começa a juntar coisas que aparentemente eram díspares, serem ignoradas, e aí saem esses 2 romances admiráveis. Eu acho os 2 muito bons, acho que todo mundo acha que eles são publicados, republicados. Bom, eu pergunto agora para você se a gente pode incluir essas pessoas aqui no nosso diálogo também. Vamos então abrir a conversa, vamos permitir perguntas, porque vocês se sintam à vontade. Inácio Loyola Brandão diz que não existe inspiração, que a inspiração é o prazo. Você concorda com o Inácio ou com a Marília? O chefe também. E o chefe do editor. Olha, eu acho que ajuda, né? O chefe ajuda. O chefe ajuda. Ajuda, mas eu morro de medo dos chefes. Eu vou contar uma história para vocês. A Marília ali é a autora da Rô, né? A Marília Rô. E eu disse para ela, eu tenho um livrinho publicado lá, um dos livros mais bonitos, como livro, um produto, né? Se chama Minu, o Gato Azul. Um dia me liga a editora, a criadora da coleção, né? Ela diz assim, então, porque assim, editora mulher, e as editoras estão cheias de mulheres, elas são um perigo, porque quando elas querem te seduzir, elas jogam todo o charme, você pensa que elas estão te encantando, já se entrega todo, né? E vai ver que não é nada, só quer ter o texto pronto, né? Aí, eu passei mais sufoco com a Luciana. Quando ela se chamou para almoçar, ela jogava um charme, assim, eu falei, ai meu Deus, não vou dormir hoje, né? E ela tudo me engano, né? Era tudo comercial. Aí, tô brincando, a Luciana é uma querida amiga minha, é só para fazer uma piada aqui. Aprendi com o Leduíva a brincar, né? A Ana Martins, cunhada do Paulo Rouco, poderoso editor Rouco, me liga e diz assim, estou convidando 5 escritores. Fernando Sabino, você tem bicho em casa? Tem um gato. Maravilha! Fernando Sabino vai escrever sobre uma raposa. Ele tinha uma raposa de estimação.
O Coni vai escrever sobre a Mila, a cachorra dele. A Lígia Fabriciani vai escrever sobre não sei o quê. Um gato, então 2 gatos. Eu também de um gato. Aí disse, tinha um outro que era, Almoço Cria, ele escreveu sobre não sei o quê. Aí, você vai escrever sobre o seu gato. Eu disse, Ana, eu não sei escrever para criança. Sabe sim. Aí já me mandou um cheque. É tudo por causa da história do cheque. Mandou um cheque, depositei o cheque e gastei tudo. Mandei a história. Ela mandou dizer, não tá boa. Aí eu disse, eu não disse para você que eu não sabia escrever para criança? Sabe sim. Aí eu mando de novo. E ela dizia que não estava boa aquilo que eu achava ótimo. A hora que o gato via os passarinhos e ficava sacaneando os passarinhos, ficava louco pular nos passarinhos. E aí os passarinhos sacaneavam o gato e dizia assim, e aí, bonitão, quer nos pegar? Vem, se tu é macho, vem. Né? E o gato ficava maluco, os passarinhos provocavam o gato. Eu achava isso bonito, mas não pode. Por quê? Porque criança, esse negócio de morte aí, tem coisa, né? Não pode. Aí vem o negócio dos politicamente corretos, essas coisas todas, não pode. Hoje, coitado do Lobato, se fosse mandar um texto para a editora hoje, não pode, né? Aí, fiz uma 3ª vez, mandei, aí escreve. Eu falei para você e tal, a mesma história. E ela dizendo, sabe sim, né? E eu disse assim, ai meu Deus, para que eu gastei aquele dinheiro? Para que eu aceitei aquele dinheiro? Eu queria devolver esse dinheiro e acabar com essa história, né? E aí, é o seguinte, mandei e tal, aí depois acabei fazendo e foi uma coisa bonita, repercutiu muito bem, inclusive. Mas eu nunca mais vou receber cheque nenhum, algum, para escrever coisa nenhuma, porque inspiração no diabo, é uma tortura esse negócio. E eu fico imaginando, cara, o meu amigo Paulo Lins, eu tive com ele na Flip, cadê o Ovídio? O Ovídio sumiu. Na Flip 2007, nós fomos para a Flip. 8 horas da manhã, o Paulo Lins já estava bêbado. Eu entendi tudo. Eu tinha recebido um cheque de não sei quantos $1000 para escrever um livro, que ele não conseguia escrever. O cheque pode ser um inibidor também. Você recebe aqui, e agora? Essa obrigação de entregar. Eu não sei, minha inspiração é diferente, mas tem inspiração sim. Essa coisa que eu contei do dia de chuva, né? Sabe? É uma coisa assim mais singela que aparece. Tá? Por exemplo, a trilogia que essa menina, essa bela menina doutora Vandúzia Amorim está trabalhando, começa com essa terra, passa pelo Cachorro Lobo e fecha com Pelo Fundo da Agulha. O Fundo da Agulha foi inspirado pelo leitor. Porque é o seguinte, no Cachorro Lobo tem a imagem do personagem, quando volta, 20 anos depois, para São Paulo, quando volta vai ver a mãe e fica encantado com a mãe, já velhinha, enfiando a agulha, enfiando a linha pelo fundo da agulha, sem óculos. O cara fica, a mãe já com 75 anos, ele fica assim, fascinado com aquilo. E um amigo meu, lá do Rio, jornalista, chega para mim um dia no centro da cidade e diz, olha, você tem que fazer a continuação do Cachorro Lobo. Eu disse, como assim? Poxa, eu li esse livro 2 vezes, eu ri, chorei e tal. E tem uma frase lá que é um novo romance. Eu disse, pô, aquela hora que a mãe passa a linha pelo fundo da agulha, né, sem óculos. Eu estava fazendo pesquisa para fazer o meu crime canibal e tal. E deixei para lá. Mas quando eu cheguei em casa, tinha uma carta do professor de Feira de Santana,
o Aneilton Fonseca, de 2 páginas, dizendo que tinha acabado de ler o Cachorro Louco e que eu tinha que fazer a continuação. E que ele queria que eu fosse para a Feira de Santana, ficar uns dias lá na universidade, para eu deslocar o eixo da narrativa, fazer Feira de Santana, o cenário desse terceiro livro. Ele me levou à feira para fazer conferência e tal, mas não adiantou nada, eu não fui por aí, né? Vinha fazer o Cachorro Louco, atendendo a esses 2 pedidos. E aí, como fazer? Botei o cara na cama, a sinopse mais rápida e mais perigosa de contar. Porque, um homem na cama, na primeira noite da sua aposentadoria. Bom, que graça tem uma história que tem esse resumo, né? Eu sabia, por isso que aí vem o desafio. A minha inspiração, no caso, foi o desafio de botar esse homem na cama, na primeira noite da sua aposentadoria, e dizer o seguinte, aí, mas vem um complemento, que era São Paulo esta noite, a cidade onde você pode suportar tudo, ou quase tudo, menos a falta do que fazer. Pronto, aí já tem um conflito básico do romance. A minha inspiração vem dessas coisas. Capitão das Letras. De cheque eu não quero nunca mais. Obrigado. É o seguinte, meu irmão. Uma vez cheguei em Alagoinhas, aí minha mãe falou assim: esse seu irmão é um mentiroso. Eu disse: por que, mãe? Só vive dizendo que queria ser Castro Alves e nunca escreveu um livro de poesia. Agora quer saber? Realmente nem sua mãe sabe, nem seus irmãos. Acredito que Sônia também, sua mulher, não sabe, nem seus filhos. Por que você nunca escreveu uma poesia? Conta pra gente. Pergunta de irmão. Ronaldo Antônio Torres da Cruz, meu irmão, veio para me derrubar, né? O irmão é para mim com essas coisas. Eu costumo dizer o seguinte: eu me tornei ficcionista porque por incapacidade de escrever um poema e de tocar um instrumento, né? Eu me lembro que uma vez eu escrevi um poema longo na folha de papel almaço. Depois que eu li o poema do Vinícius, o Falso Mendigo, né? Minha mãe manda a menina na venda comprar uma folha de papel almaço, quero escrever uma poesia. Tem um tédio enorme da vida. Aí é que vem um poema, né? Tem um tédio enorme da vida. Eu fiz um longo poema com a menina, estava apaixonado por aquela menina, não sabia o que dizer, escrevi um poema que eu nunca tive coragem de entregar e deixei debaixo do colchão. Um dia minha mãe achou e foi uma mangação desgraçada em casa. E os tios e tias tiraram um sarro disso enorme e enterraram minha carreira de poeta. Pronto, foi ali. O poeta morreu ali debaixo daquele colchão. Bom, eu sou Cássio Cavalcante, eu não quero fazer uma pergunta não, mas eu tenho que fazer um depoimento. Logo quando eu estava começando, há 8 anos atrás, eu fui apresentado a Antônio Torres por Raimundo Carreiro, um amigo em comum. E o que mais me chamou a atenção em Antônio Torres, fora a obra, claro, é a simplicidade. É um dos escritores consagrados mais legais que eu já conheci na minha vida. Entendeu? Aquela simplicidade que só as verdadeiras majestades sabem ter. E eu queria fazer das palavras de Carlito minhas. Você não entrar numa academia, quem perde não é você não, é a academia que perde. Continua assim. Obrigado. Deixa eu fazer uma... Alô?
Eu queria sair um pouco da temática das obras de Antônio para fazer uma pergunta. A internet nos dá uma facilidade imensa, né? Isso aqui nas mãos é uma coisa, é um tesouro. Você fez uma entrevista no portal da PUC do Rio, recentemente, e você fez um questionamento sobre a importância da internet e a literatura. Mas fez uma crítica muito grande sobre a questão da cultura dos best-sellers. Eu queria que você colocasse melhor essa questão para que a gente pudesse entender, né, sobre essa questão. Olha, eu tenho uma sensação de que aquele velho mundo das letras no qual eu me formei está perigando, está a perigo. Porque hoje, eu até vinha conversando com meu irmão no carro, eu disse assim, como o Cazuza foi profético, talvez sem querer. Quando ele fez aquele verso numa música dele, dizendo, ok, vocês venceram. A verdade é que, por mais que isso pareça até velho, se falar o anacrônico, mas que é o fim das utopias, nos colocou numa encruzilhada. Você tem um mundo hoje, mas o mundo virou uma estrada de mão única. Você não tem mais, porque o mundo tinha melhorado muito com a divisão. Quando você tinha dois sistemas a regê-lo. Quer dizer, não é que aquele sistema dito socialista fosse necessariamente bom para os seus cidadãos, mas era bom para o outro lado. Era bom para o outro lado como medida balizadora, pelo medo. O medo de que todo mundo se tornasse um sistema só, mas do outro lado, melhorou o lado de cá. Eu viajei muito para a Europa nesse tempo e eu notava o progresso intelectual da Europa, o progresso literário, e sobrava para nós éramos muito convidados. No tempo da Guerra Fria, os Estados Unidos tinham uma política em relação ao Brasil fantástica, cultural. Trazia escritor de lá para cá, levava escritor daqui para lá, isso tudo acabou, porque não precisa mais. Não há mais medo de nada. Ok, vocês venceram. Eles venceram. Quer dizer, e isso, parece que eu estou me alongando muito, estou fugindo do assunto, mas não. O livro atualmente está dentro desse jogo. Completamente dentro desse jogo. Com a globalização, todo mundo aqui se fascinou por essa coisa de globalização, sem entender que a globalização é muito boa para os globalizantes. Não é boa para os globalizáveis. Pode ter até efeitos disso, nesses gadgets que a gente tanto gosta e tal, nessas facilitações todas de comunicação e etc. Nessa aparência de que nós estamos dentro do mundo. Mas não estamos. Nós estamos dentro do mundo como consumidores desse mundo, não como produtores. Quer dizer, isso é fantástico. Eu vejo economistas assim, lúcidos, falando na televisão, nesses programas para meia dúzia de pessoas, dizendo que o Brasil hoje ainda é um exportador de matéria-prima. Quer dizer, nós não produzimos tecnologia de ponta, não somos capazes de competir com o mundo global, esse que domina a globalização. Né? Quer dizer, e aí a questão do livro está muito ligada a isso. Não é que nunca tenha havido best-seller, sempre houve, mas havia um convívio entre a arte
e a mercadoria. Quer dizer, você tinha o poeta podia ter a sua boa audiência, a sua boa circulação, junto com os livros que a gente chamava de mulherzinha, junto com os descartáveis daquele tempo. Mas hoje a predominância é do descartável. Parece que tudo é feito por um centro de inteligência universal, invisível, para determinar o seguinte: nós vamos lançar esse bate-papo aqui para vender 1 milhão de exemplares em cada país, de cara. E se não for isso, não interessa. Quer dizer, essa é a relação da coisa. Enquanto alguém, eu acho que Paulo Coelho teve um saco de gênio, não sei se consciente ou inconscientemente, mas ele sacou o vazio do nosso tempo no pós-utopia. Quer dizer, quando ele criou essa história, ele chegar, por exemplo, na França, onde ele faz muito sucesso, e autografar o livro do leitor francês, assim, para a sua lenda pessoal, esse cara foi um gênio. Porque quando você não tem mais um projeto coletivo, você tem que se agarrar numa âncora individual, numa coisa pessoal. Então já ninguém tem mais. Agora não se questiona mais o sistema, não se questiona o mundo, não se questiona a sociedade, não se questiona o Estado, se questiona você mesmo. Se o seu texto não vendeu, a culpa é sua. É sua, escritor. Você não teve a sensibilidade de perceber para onde vai o gosto do leitor hoje. Você tem que saber isso. Você tem que ser o seu homem de marketing. Você tem que descobrir onde é que está o seu caminho. É esse o novo paradigma. É aí a encruzilhada onde nós estamos. Eu estou há 3 anos fazendo um romance que ainda não passei da página 80, porque de repente eu começo a perceber que a minha dificuldade é porque eu me sinto numa senhora instabilidade diante da minha própria escrita. Eu não sei, eu acho o seguinte: eu perdi o meu mundo referencial. Esse mundo desapareceu. O mundo tal que eu conhecia, onde tinha as minhas referências literárias, memorialísticas e tal, esse acabou. É uma outra história, é uma outra memória, é uma outra coisa, né? Então, mas aí vem o seguinte: o que é que nos compete fazer? É pegar o limão e fazer a limonada, não é? Quer dizer, se eu me sinto muito instável, se a instabilidade está me tomando conta do meu ser, da minha atividade, do meu trabalho, eu tenho de alguma maneira de fazer com que essa estabilidade seja parte do meu material. É aí que se tu és romancista, assume esse negócio que você não tem mais referências. Então, essa falta de referência, essa perda de referência, tem que ser a sua referência. Não é? Quer dizer, é como eu vejo a questão do best-seller. O best-seller, ok, venceu. Né? Hoje os padrões nossos são muito mais altos. Para você chegar naquela lista, tem que começar a vender 40 mil exemplares. Os livros estão chegando a 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Tem um padre aí que vendeu 7 milhões de estado. Não é? E é isso que está interessando. Pior é esse negócio. Está todo mundo atrás de uma receita. Receita de felicidade, receita de sucesso, receita de sexualidade da terceira idade. Essa eu também quero. Receita de tudo está se buscando por aí. Você vê no Facebook uma prova disso. O que é que passa lá? Uma charopada desgraçada, né? O tempo todo. Só frases. Quer me
e uma frase apaziguadora, uma frase consoladora, uma frase, não tem mais. Aí é que está, onde eu perco a minha referência, a minha familiaridade. Porque a literatura, para mim, é exatamente o contrário. Não é? É a busca do autoconhecimento, mas você passando pelos conflitos, enfrentando os seus conflitos, e agora decretou-se que não podemos ter conflitos. Toda é uma frase para resolver tudo, assim, né? Como é lindo o dia, como é bonita a vida, parar, viver, né? Você faz. A vida só é feia se você quiser, só é bom. Então, meus amigos, esse é o quadro, mas estamos vivos para revertê-lo. Meus amigos, eu tenho a impressão que nós ouvimos, aqui tivemos o privilégio de ouvir o tema do próximo romance de Antônio Torres, não é? Desse mundo desencantado, desse mundo competitivo, desse mundo sem espaço para arte, o que fazer? Né? E como existe uma frase, tudo que é sólido desmancha no ar, né? Que é muito essa ideia da falta de perenidade, não é? Das coisas, de profundidade. Estamos todos esperando esse romance. Não tenha medo não, porque quando você fala essas coisas, eu acho que você está transmitindo muito do que cada um de nós sente e não sabe explicitar tão bem. Então é um pedido a você que faça isso e a gente está encerrando porque já está na hora. Paulo, velho. Paulo Mego. Para os soldados escritores e marechal. Dinheiro aqui para comprar o livro da minha irmã, para lá também. Bom, agora vamos para a última palestra aqui no auditório e quero dizer que logo após está rolando o sarau do Marechal. Está uma beleza, já vai começar. Não é agora não, só quando terminar a palestra aqui. E às 19 horas, um concerto imperdível do maestro Max e a soprano Regina Elvira. Tem que se dividir em 2 lugares ao mesmo tempo. Bom, eu agora vou esnobar. Quero convidar o meu colega de Academia Lagoana de Letras, Leno Livre. E o mediador, meu querido Maurício Melo Júnior. E peço ao Paulo para falar um versinho aí de ler do livro, por favor. Bom, olha, é um prazer para mim estar aqui agora, nesse momento, e conversando, ouvindo a conversa aqui desse nosso poeta, que todos nós admiramos, do Brasil, particularmente a gente aqui das Alagoas, né? Eu estava vendo os versos dele, revendo os versos dele hoje, né? que sempre está lá na minha cabeceira, eu vou olhando e aqui e ali, vou me servindo deles, viu, poeta? Até para namorar às vezes.
alguns que falam de amor, de coisa assim, eu vou me servindo. Diz que poeta, a poesia não é de quem faz, né? De quem precisa dela, eu vivo precisando aí e vou me servindo. E achei esse que eu achei muito bacana, muito bonito, e vou dizer aqui, ler aqui para vocês. Acontecimento do soneto. A doce sombra dos cancioneiros em plena juventude encontro abrigo. Estou farto do tempo e não consigo cantar solenemente os derradeiros versos de minha vida, que os primeiros foram cantados já, mas sem um antigo acento de pureza ou de perigo, de eternos cantos nunca passageiros. Somou os rios que cantando vão a lírica imortal do degradado, que estando em Babilônia quer Sião. Irei, levando a mulher comigo, e serei mergulhado no passado, cada vez mais moderno e mais antigo. Nosso poeta aqui lendo isso. Maurício, fica com você agora. Obrigado. Boa noite. Poeta, deixar esse microfone com você. Bom, pela pauta da programação, a gente deveria falar sobre O Ajudante do Mentiroso. O Ajudante do Mentiroso é um livro do Ledo Ivo e não nasceu como livro, né? Porque são artigos esparsos que foram reunidos nesse volume, onde ele exerce uma das suas profissões mais interessantes, que é a profissão de ensaísta. O Ledo Ivo, ainda muito na juventude, foi provocado por um jornal carioca a escrever críticas literárias e teve a sorte de encontrar um amigo, o Agripino Grieco, que disse a ele: não se meta com esta canalha, não vá ser crítico literário, vá cuidar de sua obra. E ele seguiu e foi a melhor coisa que ele fez. Mas de vez em quando ele tem uma recaída, e O Ajudante de Mentiroso é isso, é uma das recaídas do livro em favor da crítica e em favor da gente, porque são ensaios muito lúcidos e ensaios, sobretudo, que preserva uma atitude fundamental, que ele, embora defenda essa atitude como sendo um pressuposto do Zé Lins do Rego, quando escrevia ensaios para jornais, é um guia para ele, que é a manutenção de uma linguagem corriqueira, direta e muito clara sobre as posições que ele toma nos seus ensaios. E uma dessas posições mais polêmicas é uma certa atitude crítica em relação à Semana de Arte Moderna, porque o que se vende é de que a arte moderna no Brasil nasceu na Semana de Arte Moderna de São Paulo, o que não é bem verdade. Ledo, a gente poderia começar falando um pouco sobre o que é essa ensaística sua exercida neste livro, O Ajudante do Mentiroso. Realmente, eu não posso explicar porquê, mas em meu caminho literário, eu sou muitas coisas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, eu sou fundamentalmente, literalmente, um poeta, mas escrevi alguns romances, né? Contos, crônicas, ensaios. E houve um tempo em que esse episódio do Grieco realmente é fundamental na minha vida, porque quando eu passei 2 anos na França e na volta eu publiquei um livro sobre a bandeira, O Preto no Branco, um livro sobre a poesia hermética do Manuel Bandeira. E houve uma grande badalação sobre esse livro, que era uma maneira nova de ver a obra de arte, não apenas de fora, mas do ponto de vista cultural, intrínseco, etc. E o Zé Lins um dia me se encontrou comigo e disse: olha, o Roberto Marinho do Globo, diretor do Globo, né? Conversou comigo porque vai se aposentar o crítico literário de lá, que era País Belo aí Pontos,
e ele queria um novo crítico. Então eu lembrei o seu nome e ele aceitou imediatamente, etc. De modo que está feito o convite para vocês terem literário do Globo, que é uma coisa muito importante na minha vida, no novo caminho, que é a prestígio. Então, eu já tinha preparado o primeiro artigo, aliás, sobre o Lúcio Cardoso, e me encontro com a Cristina Nuclear na Rua São José, e conto. Então a Cristina Nuclear vá imediatamente ao Globo, diga que não quer ser crítico literário. Você é um poeta, continue a ser um poeta, não se meta com essa canalha. De modo que eu deixei de ser, eu sou ex-futuro crítico literário do Globo. Agora eu vivi numa época em que o jornalismo tinha muita importância, né? Porque os escritores de uma certa notoriedade colaboravam nas páginas dos grandes jornais, havia os grandes suplementos literários, era um momento que a literatura brasileira tinha uma grande dimensão crítica, os jornais pagavam admiravelmente bem, os grandes jornais como o Correio da Manhã, onde eu colaborava, o Estado de São Paulo, né? O Jornal do Diário do Anunciado, de modo que era uma maneira também de você não apenas expressar literariamente, mas também completar o alfabeto doméstico. De modo que ao longo da minha vida, eu escrevi sempre artigos, etc., mas ocorreu esse fenômeno que foi agora abordado pelo Antônio Torres, que é a mudança da literatura, né? O surgimento de novas linguagens, especialmente a internet, né? e a televisão, de modo que subiram os críticos literários. A literatura brasileira é uma literatura que hoje não tinha mais em nossa dimensão crítica. Você escreve um livro e sai, às vezes uma nota no jornal ou uma crítica literária, não fosse o Maurício, que tem o programa dele no Senado, né? Tem um sal. Assim, né? De modo que eu fico até penalizado com os jovens escritores brasileiros. Né? Apenas eu fico impressionado, me manda às vezes um jornal chamado Rascunho, impressionado com a quantidade de livros de jovens escritores que faz lá, que você não sabe, também não pode ler, porque você está mais na época de ler, né? Eu e o Antônio estamos na época da releitura, é verdade? Não é leitura, né? É a literatura do adeus, queremos reler grandes livros que nos impressionaram, né? Antes de ir para um andar de cima. Mas agora a literatura mudou muito. Então, hoje todo mundo, quer dizer, o livro hoje é um suporte. Hoje não me interessa mais publicar livro, né? Mas eu digo que os meus livros saem uma tendência para edições bilíngues, que já é uma outra estágio que está ocorrendo na literatura, das edições bilíngues. O livro já sai originalmente. O meu último livro de poesia já saiu em espanhol normal. Aliás, é um livro muito alagoano, então vai sair na Espanha, e outro vai sair na Espanha, que é bilíngue. Então, faz uma necessidade de sair do Brasil, embora vai sair. Mas não interessa, porque eu tinha outro foco no Brasil. Né? Hoje a notoriedade do escritor se faz na televisão, em palavra cruzada, né? E na internet, né? E nos chamadas redes sociais. Por exemplo, um livro meu de poesia sai 1.500 exemplares. Ora, em 1943, meu primeiro livro tirou 500 exemplares, quando a população do Brasil era de menos de 40 milhões. Hoje é de 200 milhões, aumenta o risco. Né? Porque hoje eu tenho menos leitores no papel do que no livro, do que quando eu estreiei. Muito mais que os meus livros, por exemplo, alguns que saem do exterior, alguns já estão saindo até em edições eletrônicas. Aí o Estado dizia que era na França, primeira edição eletrônica, né? Por quê? E os livros que são publicados em edição de papel também saem ao mesmo tempo na edição eletrônica. A edição do livro, por exemplo, é 15 euros, o livro de papel. Né? E na edição eletrônica é 6 euros e até nos Estados Unidos, a edição do livro de compras e a edição eletrônica é $1,40. É 12 dólares no papel e $1,40. Né? Porque aí você vê a mudança que está ocorrendo, né, no mercado. Quer dizer, o livro realmente parou. A educação não vai haver. Daqui a pouco não vai haver mais escritor, porque todo mundo quer escritor. Né? Pela Facebook, né? Todo mundo escreve no Facebook. Minha filha
O artigo que abre esse volume, guardar o que está... É melhor pegar o outro, Maurício mesmo. Não, tudo bem. O artigo que abre o guardar o que está perdido, você fala exatamente da capacidade de criação do projeto literário, né, de uma carreira literária. E é nesse artigo que você se intitula Ajudante de Mentiroso. Né? Por que isso? Eu acho que a criação literária a ficção é a ficção, é a imaginação. Né? O escritor só tem uma verdade, que a verdade é a sua imaginação. Né? E é o lado do mundo da não razão, é o lado do sonho, da criação, da mentira, da hipocrisia. Né? De modo que o escritor não está no mundo para dizer a verdade, está no mundo exatamente para contar a mentira, a história, inventar uma história, né? Completar a vida, completar o mundo inexistente com um mundo inexistente. Né? Desde o começo do mundo, né? E contadores de história vai dizer exatamente isso, é o lado imaginário da vida. Isso me impressionou quando eu era menino, aqui nas antigas feiras de Maceió e de Arapiraca, os servinhos de feira, os violeiros, aquelas pessoas, os poetas, vamos dizer, os poetas de feira, os poetas anônimos, eles tinham sempre me ajudando. Né? Quando eles estavam praticando nas narrativas, na história, então, ajudando entrada pequena, né? Para ajudá-lo e para completar a história. Né? De modo que eu encaro o criador literário como uma espécie de ajudante do escritor. O escritor não está no mundo para falar sobre a verdade do mundo, a mudança do mundo, na minha opinião. O escritor está no mundo para contar histórias, que é a história de um enredo. Né? O Edgar Allan Poe diz que o mundo é o enredo de Deus. Né? De modo que eu acho que nós estamos no mundo para contar a história, para dar ao leitor, ao ouvinte, né, um mundo imaginário, né? Que é o mundo da criação literária, o mundo da política. Se alguém da plateia quiser fazer alguma pergunta, tudo bem. Né? Agora, Ledo, e vale a pena salientar que o Ledo é o autor de um dos mais importantes livros da literatura, da prosa brasileira, que é o Ninho de Cobras, que provocou certa polêmica aqui em Alagoas. Mas ele foi mal interpretado o título dele foi mal interpretado pelos alagoanos, o que é uma grande injustiça com o Ledo Ivo. De modo que vocês devem reler o livro para fazer justiça a esse livro, que é uma das mais belas páginas escritas sobre Alagoas. Né? E essa volta a Alagoas, a partir do Finisterra, a partir do seu livro Finisterra, que é do início dos anos 70, você se assume principalmente como um poeta alagoano, você aflora a sua alagoanidade. Essa volta a Alagoas, como é que ela se dá, como é que ela se processa? Toda a vida, no meu caso, por exemplo, lá em Paz de todo escritor, estou vivendo a sua experiência pessoal. Né? Poesia é experiência, poesia é memória, não é uma memória fiel, como muita gente pensa, né? Que é uma memória que passa pela imaginação para se transformar em linguagem. De modo que, quer dizer, desde então, eu comecei, inclusive, como eu estudei no Colégio de Marília, que aprendi francês, no meu começo fui até meio cosmopolita, todos franceses, ligado a um grupo do Recife que era muito cosmopolita, etc. Mas depois, então, de repente, quer dizer, surgiu em mim esse fundo nativo, essa alagoanidade, etc. Eu cheguei à conclusão que realmente eu precisava estar longe de Alagoas, eu precisava dar distância, um distanciamento para poder ver Alagoas. Quando eu estava aqui, eu não via. Né? E de tal modo que até a professora no livro que eu fiz, a professora Almeida Almeida, da Guerra, eu nunca saí de Alagoas. Estou invisível nas duas entradas de Alagoas a vida inteira. Mas de qualquer maneira eu considero que estou visceralmente alagoano, né? Eu sou um desses escritores
marcado pelo beijo, pela origem, né? Pela coisa arcaica. Né? Na minha família sempre eu cresci, todo mundo dizendo que a família da minha mãe era descendente de Caeté e do bispo Fernando Sartinha, na verdade, porque aqui veio a Rede São Miguel, etc. Né? De modo que, quer dizer, a Lagoa se tornou sem qualquer intenção, sem qualquer busca, sem qualquer procura, se tornou uma espécie de jazida perpétua, né? De onde eu quero escrever poemas e prosas, e ficções, etc. É uma coisa que naturalmente. Mas eu gostaria, não ocorre comigo, ocorre na minha crítica, talvez ele mais alto, né? Falava sobre o Rio de Janeiro, com o Graciliano Ramos, né? Mas eu digo que o Graciliano Ramos, os longe dele foram todos que ela boa. Caeté, muito pouca gente nota isso para o Rio de Ninguém, mas Caeté, São Bernardo, Angústia, os três irmãos dele foram escritos em Alagoas. Depois surgiu o Rio das Seitas, a Vitória Caeté, que tinha lá, feito o Graciliano não é apenas o maior romance da Alagoas, é o maior romance da Pernambucano, porque nem o Pernambucano teve um romance comparável à Rio das Seitas, na verdade, Nunca lembro isso, né? De modo que o maior romance da Pernambucano é o Graciliano Ramos. O Rio das Seitas ele tinha lá do Pernambuco. De modo que então, foi feito o José do Reino, da Paraíba, foi o escritor da minha terra natal, né? E não posso ser censurado por isso. Recentemente foi feita uma coletânea de contos de Pernambuco, a panorâmica do conto pernambucano, onde constam Clarice Lispector e Graciliano Ramos, pelo fato deles terem morado em Pernambuco, né? Agora, Lendo, você tem uma análise muito clara sobre a função do escritor, né? E você tem uma frase que eu acho interessantíssima, que você disse que todo escritor, todo poeta, sobretudo, ele começa com uma geração para terminar na solidão. Como é esse processo? Porque, em primeiro lugar, você em primeiro lugar, não é sozinho, você não é você. Né? O homem é sempre uma criatura composta. Né? O Goethe diz que todos nós somos seres coletivos. Nós não sabemos onde começamos, onde terminamos. Né? Nós temos uma hereditariedade, não sabemos praticamente de onde é que a gente vem, para onde vai. Né? Nem todos sabem para onde vão, essa coisa toda. O individual é uma coisa muito vaga do escritor. Né? Eu acho que o escritor também, quer dizer, o poeta fala pelos que não falam, na verdade, o escritor fala pelos que não falam, pelos que não têm linguagem. Né? Mas a sua pergunta era sobre o quê? Exatamente, você começa em grupo literário, né? Com amigos, essas coisas todas, né? De modo que as evoluções são diferentes, ao mesmo que acontece numa grande família. Por exemplo, eu sou de uma família de 11 irmãos, cada irmão tem diferente. Na verdade, isso acontece então nos meios literários, os destinos são diferentes, alguns desistem, né? Muitas pessoas que começam a escrever na juventude, quando estão na faculdade, desistem, né? Outros ganham notoriedade, não se sabe por que eles ganham notoriedade, né? Porque nem sempre é a qualidade da obra, né? Porque muitos escritores que têm obra da mais alta qualidade e não têm notoriedade, de modo que é uma coisa até misteriosa, porque o escritor, né, tem imagem pública e outros não têm. E a vida é uma coisa, ao mesmo impiedosa, que vai eliminando amizade, vai eliminando contato, os amigos vão se dispersando, vão morrendo, vão desistindo, e você então termina indo sozinho. No meu caso, eu já tenho 88 anos, né? Embora seja o mais jovem escritor brasileiro, entendeu? Já tenho 88 anos e realmente todos os meus amigos morreram, quase todos.
geração assim, os sobreviventes ainda estavam na Gal. Meu amigo de juventude, você fica com a sensação realmente de solidão, até de estar cobrando do mundo, que você é incômodo, que o lugar imaginário que você ocupa, né? Você deveria deixar esse lugar imaginário para outro, essas coisas todas, né? No final da vida, inclusive, quando a gente fica viúvo, no meu caso, com filhos, netos, bisnetos, né? Aqui até uma sobrinha minha, que veio de Pernambuco, a Beatriz, essa coisa toda. Ainda ontem eu conheci também uma sobrinha bisneta, que nasceu aqui em Alagoas, que eu não conhecia, que nós temos, mas apesar de eu ter pertencido a uma família aqui, nós somos realmente solitários, né? O Antônio Torres localizou muito bem a situação atual do escritor brasileiro diante de certos desafios abertos do best-seller, desafio da internet, né? Desafio da comunicação, toda e qualquer pessoa através da internet. Isso são problemas novos que você não admirava. Eu era jovem, eu não pensava que o mundo, eu admirava o mundo novo, do fim do século XX, do começo do século XXI, você se o que eu estou vivendo. Na primeira vez que eu fui à Europa, eu gastei 2 dias e fui feliz. Hoje você vai 10 horas, né? O mundo muda e tudo muda, essa coisa toda. Então você faz como um estranho no mundo. Leandro, há um aspecto interessante que você abordou aqui no início dessa nossa conversa, que é sobre a questão das releituras. Toda a sua formação, ela está muito pautada nos modernos poetas franceses, sobretudo Rimbaud, que era você chegou a traduzir o Rimbaud, é um poeta que tem uma influência